aí por 3 fases: a fase menstrual, a proliferativa e a secretória. A camada basal, ela se mantém, né? Então, a camada funcional, ela vai camando conforme o ciclo, né? Então, vamos passar para essa outra imagem que fica mais fácil da gente fazer a avaliação. Então, começando lá. Então, a mulher menstruou, né? Então, tem a descamação da cavidade funcional, da camada funcional. Essa descamação, essa queda hormonal, ela vai causar ali um aumento do folículo do hormônio folículo estimulante, o FSH. Então, o FSH ele vai fazer um picozinho aqui, né? Então, esse picozinho ele vai fazer um recrutamento e crescimento folicular. Por isso que a gente chama de fase folicular, né? Então, esse crescimento e recrutamento folicular vai aumentar o estrogênio. Então, esse estrogênio ele vai cessar a menstruação e vai começar aí a proliferar o endométrio. Então, a gente entra na fase proliferativa do endométrio. Ele vai até que ele tem um pico, né? Um pico estrogênico. Seguido aí do pico de LH, que vai levar a ovulação, né? Então, nessa fase aqui, a gente tem a ovulação, aí a gente passa a ter, então, o corpo lúteo. O corpo lúteo, ele produz, ao invés de estrogênio, ele vai aumentar a produção de progesterona. E a progesterona, ela vai, aí o ovário, ele vai entrar na fase luteal, né? E o endométrio, ele vai passar para a fase secretória. Eu tenho, então, um espiralamento das arteríolas, eu tenho um aprofundamento das glândulas, né? E aí a gente fica com aquele endométrio espesso e hiperecogênico, típico aí da fase secretória. A técnica preferível é via transvaginal, no menacme do 4º ao 6º dia do ciclo. Nas pacientes que fazem terapia de reposição hormonal cíclica de 5 a 10 dias após o último comprimido de progesterona. Se não for cíclica, aí independe, né? Então, lembrar que o ângulo de insonação ele tem que ficar em 90 graus com o endométrio. A gente tem sempre que magnificar a região corporal e seguir o endométrio desde a cavidade endocervical, né? Então, toda a sua extensão. Sempre tentando manter o ângulo de insonação entre o endométrio e o feixe ultrassonográfico de 90 graus. Bom, sempre a gente tem que medir em um plano sagital, no local mais espesso do endométrio. O caliper ele é colocado nos limites externos do endométrio, que são sempre linhas ecogênicas. Não incluir a zona juncional, que vai dar um falso positivo, um falso espessamento endometrial. Sempre tentar descrever em milímetros. 10% não pode ser mensurado devido à atrofia. Se tiver lâmina líquida, né, eu tenho que excluir essa lâmina líquida da medida. Então, relembrando aqui na fase menstrual, a gente tem um endométrio fino com conteúdo heterogêneo dentro, que pode ser conteúdo hemático, né, da menstruação. Na fase proliferativa, então aí o predomínio de estrogênio, né, então o endométrio ele fica laminar e fino, né. Na fase pré-ovulatória ele fica trilaminar, e na fase secretória, que é o predomínio da progesterona, ele fica mais espesso e hiperecogênico. Bom, o endométrio ele deve ser visível ao longo de todo o comprimento da cavidade, do istmo ao fundo no plano sagital e da largura, de lado a lado, no plano oblíquo e transverso. Então, aqui um exemplo de endométrio laminar e trilaminar. O pólipo endometrial ele é melhor caracterizado no endométrio trilaminar, devido ao contraste com o endométrio, com o fundo endometrial hipoecogênico. Lembrando que o pólipo endometrial apresenta a borda brilhante, que é essa linha ecogênica nítida e suave na interface entre o pólipo e o endométrio justaposto.
O vaso dominante, também bem típico de pólipo, que ele atravessa a junção endométrio-miometrial. Ele pode atravessar e emitir ramos, né? Então, o vaso dominante originário do miométrio, ele pode ser visto alcançando a parte central do pólipo com ramificações. E também múltiplos vasos dominantes, porém com origem focal. Quando a origem não é focal, aí a gente já pensa mais em alguma patologia maligna, tá? Esse sinal de Doppler disperso por toda a lesão, ele geralmente é por fragilidade ou curso tortuoso do vaso. A esterosonografia, que também pode ser feita, então, utilizando um pequeno catéter, a gente coloca líquido na cavidade uterina, sob visão ultrassonográfica direta. Então, ele vai determinar um contraste ultrassonográfico anecóico, ele vai afastar o endométrio circundante, vai permitir um melhor delineamento das lesões ou irregularidade da cavidade. Então, o momento ideal na varredura em mulheres na pré-menopausa é a fase proliferativa inicial. Cistos endometriais, eles são uma característica sugestiva, embora inespecífica para pólipos, né? São frequentemente vistos após a menopausa. Lembrar que o tamoxifeno, ele é algo que a gente tem que se atentar bastante quando a paciente fala que toma, né? Aqui a gente vê um exemplo de cistos de tamanho variável, né? Geralmente presentes na camada subendothelial, dentro aí de um endométrio espessado ou de pólipos glandulocísticos. A hiperplasia endometrial é um espessamento difuso do endométrio por proliferação glandular com aspecto ecogênico. Então, eu vejo áreas císticas intraendometriais e zona juncional íntegra. Então, sempre que eu vou avaliar a zona juncional, eu pego o lápis, passo ao redor da zona juncional e na hiperplasia endometrial ela está íntegra. Eu tenho como fatores de risco estímulo estrogênico sem o efeito contrário da progesterona. Bom, a hiperplasia endometrial, ela é nada mais do que a modificação da relação entre as glândulas e o estroma em favorecimento da proliferação glandular. Ela pode ocorrer de forma difusa ou focal e ela é a expressão morfológica da estimulação estrogênica sem a contraposição da progesterona. Então, ela caracteriza pela multiplicação excessiva das glândulas endometriais, acompanhada das alterações da arquitetura tecidual, e ela pode variar desde um endométrio proliferado desordenado a uma proliferação complexa com diagnóstico diferencial de adenocarcinoma bem diferenciado. Há sempre o risco de progressão para o endométrio. Além de hiperplasia endometrial atípica, ela é ser considerada uma lesão precursora do câncer de endométrio do tipo endometrioide. Há diversos sinônimos para hiperplasia benigna ou sem atipia, né? E a hiperplasia atípica ou complexa, ou neoplasia interepitelial endometrial, todos eles são sinônimos. Cuidado com as lesões pequenas, né? Então, o exame de ultrassom ele envolve uma varredura meticulosa de toda a cavidade do istmo ao fundo, de lado a lado. No caso apresentado, um pequeno pólipo, ele era visível apenas em um corte parassagital. Cuidado também com múltiplas lesões. Sempre que a gente vê um pólipo, a gente tem que procurar o segundo. Nesse caso aqui, um segundo pólipo, ele poderia ter sido esquecido se o ultrassonografista não tivesse feito uma varredura de toda a cavidade. Cuidado também nos endométrios finos, né? Se os sintomas aqui, por exemplo, um endométrio fino, porém a paciente persistia com sintomas, a esterosonografia ela é indicada para descartar pequenas lesões focais. O endométrio polipóide, ele pode ser fisiológico na fase secretória tardia ou pode ter uma histologia endometrial anormal. Nas mulheres antes da menopausa, uma varredura de acompanhamento ela deve ser feita na fase
proliferativa inicial. A persistência deste padrão polipóide indica que a gente persista na investigação. Cuidado também com os miomas intracavitários, que eles podem mimetizar os pólipos endometriais, porém os miomas eles tendem a ter a mesma ecogenicidade que o miométrio adjacente e eles têm uma vascularização mais circular. Se a gente comparar aqui a ecogenicidade do mioma com o miométrio é praticamente a mesma e ele tem a vascularização circular e não aquele vaso pedículo único aí que atravessa o endométrio, a junção endométrio-miometrial. O câncer de endométrio também, né? Então, aqui a gente vê um tumor, né? Um tumor endometrial. A maior parte do tumor, ela parece ter contorno regular, porém aqui ao redor do pedículo, que é altamente vascularizado, esse contorno ele fica irregular. Quando a gente liga o Doppler, a gente vê intensa concentração aí de cor devido a numerosos vasos originários do miométrio supraístmico, com extensa ramificação irregular dentro do tumor, tá? Então, câncer de endométrio também é um diagnóstico possível. E os coágulos, que eles podem mimetizar as lesões intracavitárias. Quando eu faço esterosonografia, é fácil, né, que a gente vê que tem um catéter aqui. A lesão é móvel, com bordas pontiagudas, né, e avascular. Uma pontuação de cor 0, quer dizer, não tem cor no Doppler colorido. Eles falam de Power Doppler, que tem uma maior sensibilidade. A espessura endometrial. Bom, pacientes na pós-menopausa com ou sem terapia de reposição hormonal, elas podem ser assintomáticas, sem sangramento, aí para mim elas já estão em baixo risco para câncer de endométrio, ou elas podem ser sintomáticas com sangramento. Então, sempre que a paciente deita lá comigo, fazer exame, senhora, tem tido sangramento? Ah, não, mas eu já menstruei há 20 anos. Algumas acham até engraçado perguntar, mas é importante perguntar. Se ela tiver sangramento, para mim ela já está ali triada para a gente ficar pensando em patologias malignas endometriais. Então, a espessura endometrial menor do que 4 fala mais a favor da atrofia, com baixo risco para câncer de endométrio, e a espessura endometrial maior do que 5 classifica como alto risco para câncer de endométrio. Lembrando que o câncer de endométrio ele é o tumor maligno mais frequente nas mulheres em países desenvolvidos. Os fatores de risco são semelhantes ao da hiperplasia endometrial. O sintoma clássico é o sangramento na menopausa e a adequada avaliação pré-operatória para o planejamento cirúrgico, ela diferencia tumores de baixo risco dos de alto risco. Lembrar que classicamente, as mulheres com hiperplasia ou com câncer, elas vão apresentar sangramento na pós-menopausa. Isso é, eu tenho que dar um intervalo de 12 meses desde o último período menstrual nas mulheres que não estão em terapia hormonal, tá? Nos sintomas climatéricos. Então, depois que passou 12 meses sem menstruar, que a gente fala que é um sangramento anormal. Já as pacientes na pré-menopausa ou perimenopausa, que a gente chama, elas vão ter um sangramento intermenstrual ou uma menstruação prolongada, que é bem característico da anovulação. Conforme esses ciclos vão ficando anovulatórios, a menstruação vai ficando irregular, disfuncional até parar. E as mulheres, quando tiverem uso de terapia hormonal, elas devem ser investigadas sempre que apresentarem sangramento não programado. Bom, sempre que eu também tiver uma morfologia endometrial suspeita, a biópsia ela é indicada, tá? Então, mesmo que o endométrio seja fino, que não sangre, porém eu tenho uma morfologia endometrial suspeita, eu tenho que fazer a biópsia. Principalmente em pacientes de alto risco, obesas, em uso de estrogênio sem progesterona. Sempre indicar pacientes em casos de hemato ou piometra.
Então, vamos ver essa questão. Exame transvaginal em paciente de 30 anos de idade, homenorreica. Nas imagens abaixo, a vista longitudinal e coronal do útero, mostrando o eco endometrial e o padrão ecotextural do endomiométrio. A espessura do endométrio é de 11 milímetros. Em relação a esta imagem, assinale a alternativa correta. A. Fase menstrual e miométrio normal. B. Fase secretória e miométrio heterogêneo. C. Fase proliferativa inicial e miométrio heterogêneo. D. Fase secretória e miométrio normal. E. Fase proliferativa tardia e miométrio normal. Gente, esse é um clássico, né? Então, o endométrio trilaminar é fase proliferativa tardia, quer dizer, próximo ali à ovulação. Quando a gente vê aqui, a gente não vê nenhuma lesão miometrial, miométrio normal, alternativa E. Mulher de 57 anos, com menopausa há 5 anos, sem queixas, realiza exame ultrassonográfico transvaginal de rotina ginecológica e apresenta a imagem abaixo, em corte longitudinal do corpo uterino. O eco endometrial mede 16 milímetros de espessura. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Bom, 57 anos, menopausada, esse endométrio ele está espessado. Vamos passar um lápis ao redor aí do endométrio para ver se ele está regular, se a zona juncional está regular. Passando aqui, aparentemente regular. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Adenomiose em 57 anos. B. Endométrio normal para paciente em uso de TRH. C. Adenocarcinoma de endométrio. D. Hiperplasia glandular cística do endométrio. E. Mioma uterino submucoso. Essa imagem é bem típica de hiperplasia glandular cística do endométrio, endométrio espessado com áreas císticas de permeio e zona juncional preservada na mulher pós-menopausa. Alternativa correta, alternativa D. Considere um paciente com 72 anos de idade, sexo feminino, assintomática, menopausada há 20 anos. Então, submetida à ultrassonografia pélvica, que mostra aqui um endométrio espessado com 9,6 milímetros. Aqui eu já consigo ver área cística, pedículo vascular único, e aqui a gente vê a borda brilhante. Bom, com base nas imagens e no caso considerado o diagnóstico mais provável, assinale a alternativa correta. A presença de cistos na cavidade endometrial e a detecção de vasos fornecem o diagnóstico de neoplasia. B. A presença da interface miometrial definida e a textura heterogênea são aspectos típicos de atrofia endometrial cística. C. O aspecto heterogêneo indica como principal hipótese diagnóstica a hiperplasia endometrial. D. A interface definida e o pedículo vascular são indicativos de pólipo endometrial. Correta, né? E a interface miometrial bem definida com áreas císticas centrais tem como principal hipótese diagnóstico mioma submucoso com degeneração cística? Não, né, gente? Uma imagem típica aí de pólipo endometrial. Mulher de 55 anos sem queixas de sangramento vaginal e sem uso de TRH. Então, 55 anos, menopausada há 3. Então, a ultrassom transvaginal apresenta endométrio heterogêneo com espessura de 13 milímetros e acentuado fluxo ao Doppler. Bom, a alternativa que apresenta corretamente o diagnóstico e a conduta a ser adotada, respectivamente. Bom, a paciente não tem queixas de sangramento. Por causa disso, a gente não vai investigar o endométrio dela. Ah, mas estava lá no fluxograma. Porém, ela tem um endométrio heterogêneo, espessado e com acentuado fluxo ao Doppler. Aquele fluxograma é para endométrios homogêneos, tá? Então, endométrio heterogêneo, espessado e acentuado fluxo ao Doppler sempre merece investigação. A. Provável neoplasia endometrial, indicar curetagem uterina semiótica. B. Provável pólipo endometrial, a biópsia de endométrio é o procedimento mais indicado na suspeita de pólipo. C. Espessamento endometrial inespecífico, indicar propedêutica complementar. D. Espessamento endometrial benigno, pois não há intensa captação de vasos ao mapeamento colorido, indicar conduta expectante. E. Hiperplasia endometrial, a esteroscopia com biópsia dirigida é o exame mais indicado para o caso. Gente, nem foto tem, né? Então,
espessamento endometrial inespecífico, indicar propedêutica complementar. Alternativa C. Bom, falando rapidinho aqui de câncer cervical, que caiu aí em algumas provas anteriores, para avaliação do paramétrio pelo ultrassom. Ele é o quarto tipo de câncer mais comum em mulheres, né? Então, a maioria dos casos são de carcinoma de células escamosas e de adenocarcinoma, e a infecção pelo HPV ainda desempenha um papel crucial na carcinogênese. O ultrassom ele é uma ferramenta eficaz para a investigação do câncer de colo de útero, apesar de não muito utilizado na prática. O estadiamento FIGO e os linfonodos pélvicos são os fatores prognósticos mais importantes. Lembrar sempre que, se eu puder escolher entre a via transvaginal e a via transretal, a preferível é a transretal, ela dá uma melhor caracterização do colo uterino. Bom, o T1, ele é um tumor confinado ao útero. O T2, ele invade a vagina ou o paramétrio. O T3, ele invade a parede pélvica e ou causa hidronefrose. O T4, ele invade a mucosa, a bexiga e a mucosa retal ou tem extensão extrapélvica. Bom, vamos começar aqui pela detecção do tumor. Aqui a gente vê a sensibilidade ali de ultrassom versus a ressonância, 96 para 86, em mãos bem treinadas, né? Bom, o tumor de células escamosas, ele é hipoecogênico e vascularizado. Já o adenocarcinoma, ele é hiperecogênico e contrasta com o estroma residual cervical e também vascularizado. A medida, sempre lembrar de medir os 3 diâmetros, né? Como qualquer lesão, a gente sempre tem que medir os 3 diâmetros. A invasão estromal, se ela é parcial ou se ela é total. E a invasão parametrial, que é onde a gente queria chegar, né? Então, aqui a gente, vou passar mais uma para ficar mais fácil. Aqui a gente vê o paramétrio, né? Então, na figura A, a gente vê aqui a lesão no colo, porém, aqui no grau 0, com a fáscia pericervical intacta, tá? Aqui, já na foto B, deste ladinho verde aqui, a fáscia pericervical, ela já foi tocada, mas não houve progressão do tumor da fáscia dentro do paramétrio. Aí aqui do ladinho, no grau 2 ainda na figura B, a gente vê que tem aqui, né? A grau 1 deste lado, não houve a progressão para o paramétrio. Já deste ladinho aqui, a gente vê que teve uma infiltração da fáscia pericervical incipiente, geralmente menor do que 5 milímetros, no grau 2. Grau 3 e 4, na figura C. Aqui na 3 a gente vê uma infiltração nodular do paramétrio. E no grau 4, as metástases paracervicais linfonodais, tá? Vamos fazer a questão para entender melhor. Em relação ao diagnóstico e estadiamento do câncer de colo do útero, assinale a alternativa correta. A. A ultrassonografia é útil apenas em estágios mais avançados, acima do estágio 2. B. A invasão parametrial é identificada quando existe a perda do halo ecogênico. C. A avaliação Doppler velocimétrica acrescenta pouco na avaliação. D. A ultrassonografia tem alta acurácia para avaliar a invasão linfonodal. E. A invasão do compartimento posterior e reto é difícil a avaliação pela ultrassonografia. Bom, alternativa A, então, a ultrassonografia é útil apenas em estágios avançados, é incorreta, né? Então, para câncer de colo do útero de 93% a 94%.
e é altamente acurado na classificação do tumor em estágio inicial. Alternativa B, correta. Então, quando a gente tem a invasão parametrial, a gente perde aquele halo ecogênico típico do paramétrio. Então, alternativa B, correta. Alternativa C, incorreta, pois o Doppler ele ajuda sim a delimitar as lesões pequenas. Alternativa E, incorreta. Eu tenho baixa acurácia para avaliar lesão, invasão